o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série em que estamos falando sobre a sociedade industrial. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo anterior a gente falou sobre a concepção no início da sociedade pós-industrial, falando de algumas características dela ao longo do século XIX, que chegou ao século XX com inúmeras inovações, com a produção em massa acontecendo, com a eletricidade, o motor a combustão que deu origem aos automóveis e problemas também relacionados a questões salariais, sociais e até mesmo a questão da alta concentração de poder, como no caso das leis antitrustes lá nos Estados Unidos. Para a gente pensar o século XX da perspectiva da indústria, a gente pode compreender que, na verdade, o século XX ele foi uma continuação de todos os processos que aconteceram no século anterior. O próprio historiador Eric Hobsbawm falava, que foi o longo século XIX e o breve século XX. Ou seja, o século XIX foi um século de inúmeras alterações e o século XX foi um século muito veloz e que, de uma certa forma, foi apenas uma continuação de tudo aquilo que se iniciou no século anterior. A gente pode ver como esse processo de industrialização ele é tão característico do século XX por dois grandes eventos que aconteceram, que são a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial, não só a Segunda, a Primeira Guerra Mundial também, foram os maiores conflitos da história da humanidade, colocaram no âmbito da guerra todo o desenvolvimento industrial da humanidade. A gente teve toda uma economia de guerra mobilizada para os combates, para fins de destruir o inimigo e matar seu inimigo. A gente tem toda uma economia de guerra para a construção de tanques, para a construção de aviões, navios, submarinos, bombas, ou seja, toda a tecnologia humana de motor de combustão, de eletricidade, de produtos químicos, tudo isso foi posto dentro de um intuito de destruição. E a própria máquina nazista, de extermínio de judeus, ela é um modelo industrial para eliminar seres humanos. Você tem toda uma racionalização de um processo, toda uma estrutura em cadeia para dar determinados resultados, sendo que o resultado obtido é o extermínio de seres humanos, Experiências como o uso do gás Zyklon, se eu não me engano, e de queimar corpos, de câmaras de gás, tudo isso foram metodologias para você ter o extermínio do ser humano em larga escala, ou seja, em escala industrial. Da mesma forma também a gente pode pensar a Guerra Fria como um subproduto da sociedade industrial. Eu acho muito interessante uma definição feita pelo sociólogo francês Raymond Aron, que ele fala que capitalismo e socialismo são divisões de um mesmo fato histórico, que é a sociedade industrial. Na sociedade industrial você vai ter produção em massa, produção em larga escala, você vai ter uma sociedade consumidora cada vez maior, você tem a necessidade de reprodução dos recursos, ou seja, você vai precisar de formar a indústria de base, para essa indústria de base gerar bens de consumo, e a gente tem no século XX isso dividido de duas formas, numa sociedade capitalista e numa sociedade socialista. As respostas que a sociedade socialista tinha que dar eram basicamente as mesmas da sociedade capitalista, ou seja, de você conseguir manter uma economia sempre em produção, de você gerar empregos, de você manter a capacidade de consumo dos cidadãos, ou seja, são aspectos muito semelhantes nesses dois tipos de sociedade. Como a gente já falou, a sociedade industrial ela trouxe uma enorme mudança para o dia a dia dos indivíduos. Se a gente pensar que uma pessoa que passa a ter acesso a um carro, a noção de espaço dela modifica. Uma pessoa que passa a ter um telefone, até mesmo objetos domésticos como um liquidificador
ou uma máquina de lavar roupas, elas representam uma redução no esforço que uma pessoa faz para lidar com suas tarefas do dia a dia. E a gente pode pensar em qualquer tipo de inovação da sociedade industrial, né? Furadeiras, o avião, a moto e por aí vai. Ou seja, a nossa forma de encarar o dia a dia foi altamente modificada por uma sociedade industrial. Eu falei o caso de um liquidificador. É um objeto simplório, mas imagina a quantidade de tempo que ele não economiza em relação a um século atrás. Você precisar moer ou fazer qualquer outro tipo de trituração de um alimento de forma manual. Ou então a própria máquina de lavar, o quanto de roupa, o quanto de tempo na vida da pessoa que não é economizado por causa desse tipo de equipamento. Então, a gente tem que entender que a sociedade industrial, através dos produtos que são colocados, a gente tem uma mudança muito forte da relação do ser humano com o mundo. E a própria relação da sociedade, dessa força de produção, de grupos empresariais, de empresas, em relação ao consumidor também é automutável. Tem uma frase clássica do Henry Ford, em que ele diz que todo mundo pode ter o Ford da cor que ele quiser, contando que seja preto. Isso foi uma frase na primeira década do século XX ou na segunda. Isso nos mostrava o quê? Que não havia customização de produtos nessa época. Todos os carros eram pretos e ponto. Você não podia ter um carro vermelho ou um carro verde, porque o próprio sistema fabril não proporcionava isso. Nos tempos atuais, a gente for ver uma montadora, a gente vai ver que elas possuem uma cartela de produtos muito vastas, desde carros pequenos, práticos para você estacionar, até carros de porte maior, com mais força, carros com um design mais arrojado, carros com maior velocidade, ou seja, a gente tem uma linha de produtos vastos para gostos diferenciados. Então, a gente vê que ao longo do século XX, toda a relação do mercado consumidor com a produção também foi mudando de uma forma bastante significativa. No começo do século XX, a capacidade do consumidor de se posicionar diante das empresas era muito menor do que hoje em dia. Hoje em dia você pode, por exemplo, reclamar de uma empresa por um Facebook, ou por um Instagram, ou por qualquer outra ferramenta da internet. Esse processo era muito mais moroso no começo do século XX. A própria dinâmica também da economia atual torna muito mais flexível. Se uma empresa te decepciona, a capacidade de você começar a comprar de outra, ela é enorme. A gente pode pegar, por exemplo, o caso da Xiaomi, né, que é a empresa de telefonia que num período aí dos últimos 2 anos teve um crescimento de mercado enorme no Ocidente. Ninguém esperava que alguma empresa viesse a complementar esse mercado de telefonias e surgiu mais uma. Então a gente tem uma noção de como essa dinâmica se tornou muito mais forte. Um evento que foi fundamental para a gente ter essa mudança de perspectiva na sociedade industrial foram esses movimentos identitários que começaram a se fortalecer na década de 1960. São casos que a gente já conhece bastante, que são movimentos feministas, movimento negro, movimento LGBT. A gente tem também a questão do fim do colonialismo na África e na Ásia, que colocou novos países na rota dos mercados e com isso novos grupos consumidores e novas culturas de consumo diferentes. Ou seja, grupos que eram marginalizados começam a ter maior acesso ao mercado e o mercado começa a responder a isso. A gente pode pensar, por exemplo, em carros que tenham um design, uma proposta que atenda mais ao público feminino. A gente pode pensar numa indústria de moda, uma indústria de cosméticos que atenda ao público negro, ou seja, a gente tem uma diversidade cada vez maior de produtos porque a gente tem novos públicos diferentes que estão fazendo parte, que estão podendo se manifestar e exigir também possibilidades de consumo. Uma outra característica no século XX é que houve uma enorme produção de conhecimento referente a métodos dentro da indústria. A gente já falou no começo que
A gente teve nomes como Fayol, como Taylor, como Ford, como os pioneiros de um pensamento científico nessa área administrativa. E ao longo do século XX vieram muitas propostas para melhorar esses desempenhos. A gente tem teorias que trouxeram a psicologia para dentro da administração, a fim de pensar em pessoas mais produtivas e melhores resultados. A gente tem processos de melhoria de qualidade, de melhoria de produtos. Na década de 1960, após o esforço japonês, a queda do Japão no final da Segunda Guerra Mundial e o esforço pela reconstrução, acaba surgindo um novo modelo de produção que é conhecido como toyotismo, o just in time, que a ideia é ter o máximo de eficiência. E a gente tem também os processos de informatização dentro das indústrias, de indústrias cada vez mais dinamizadas pelo uso da tecnologia da informação, pelo uso do computador. E existe uma característica muito importante que começou a acontecer a partir de 1970, em especial nos países de primeiro mundo, mas que com o tempo foi atingindo outros países, e o Brasil também se enquadra nessa característica atualmente, que é a população passando mais de 50% da população passando a trabalhar na área de prestação de serviços e não mais na área industrial. Ou seja, a gente teve durante o século XIX uma migração da mão de obra agrária para as indústrias, formando grandes cidades e compondo a sociedade industrial. Agora a gente tem um novo processo de pessoas migrando da área de indústria para a área de serviços ou de comércios. Então, as indústrias não são mais o grande formador de mão de obra. E existem vários pensamentos em torno disso. Será que a sociedade industrial acabou? Será que nós estamos vivendo numa sociedade pós-industrial? Até qual ponto essa economia de serviços não está ligada diretamente a uma economia de fornecimento de produtos industriais? Então, fica em aberto. Será que nós ainda estamos vivendo em uma sociedade industrial ou estamos em uma sociedade pós-industrial? Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.